tudo bem? Professor James Carvalho. Geopolítica. Geopolítica é o tema da nossa aula. Aula de Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. E Enem, nós já sabemos. Enem no YouTube é Enem por Matheus Prado. Lá você obtém todas as informações que necessita para esse importante exame realizado no país. Eu tenho uma questão aqui bastante complicada, viu? É uma questão que tem uma série de pegadinhas e o aluno deveria ficar atento a essas pegadinhas. É uma questão sobre fuso horário. Fuso horário no Brasil. Bom, desde 2008, o Brasil não tem mais 4 fusos horários. Até então, nós tínhamos 4 fusos horários. E quais são os 4 fusos horários que tínhamos até então? Tínhamos o primeiro fuso, que era o fuso das Ilhas Oceânicas, primeiro horário do Brasil. Não é? O segundo fuso era o fuso oficial do Brasil, o fuso de Brasília, que vai desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Porém, na época, ele cortava o estado do Pará ao meio. O Pará, então, tinha 2 fusos horários. Aí vinha o terceiro fuso, que ia do estado do Pará, do lado ocidental do Pará, até quase que todo o estado do Amazonas, mas o extremo oeste do Amazonas não estava. Então, ó, parte do Amazonas, parte do Pará formavam um terceiro fuso. E o quarto fuso era o extremo oeste do Amazonas e o estado do Acre. Então, essa é a configuração que nós tínhamos. Primeiro fuso, fuso das Ilhas Oceânicas. Segundo fuso, o fuso do oficial do Brasil, o horário de Brasília. O terceiro fuso, que era o que desmembrava o estado do Pará e o estado do Amazonas. E o quarto fuso, do extremo oeste do Amazonas e do estado do Acre. Porém, a partir de 2008, foi alterado isso. Nós temos hoje, oficialmente, 3 fusos. Primeiro fuso, fuso das Ilhas Oceânicas. Segundo fuso, é o do Pará, do Amapá, todo o estado do Pará até o Rio Grande do Sul. E o terceiro fuso do Brasil, que é o último fuso, o estado de Roraima, o estado do Amazonas, o estado do Acre, o estado do Mato Grosso, formavam aí, não é? Formam o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Rondônia, formam o terceiro e último fuso do Brasil. Então você tem primeiro fuso, Ilhas Oceânicas, segundo fuso, fuso oficial, vai do Amapá até o Rio Grande do Sul, contornando ali o estado do Pará, que agora é segundo fuso, e o último fuso, Roraima, Amazonas, Acre, Mato Grosso, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Essa é a divisão oficial do Brasil. Houve um plebiscito no estado do Acre, em 2010, dizendo que o Acre voltará a ser 4º fuso, mas está ainda esperando a aprovação do Congresso Nacional. Então, oficialmente, são apenas 3 fusos. Aí o cara te faz uma pergunta aqui, mas ele coloca a questão do horário de verão. O horário de verão é o seguinte: no verão, não bem verão, mas entre outubro, fevereiro, não é? Nós temos a oficialização do horário de verão, isso desde 1985. O objetivo é economizar energia elétrica. No horário de verão, nós adiantamos 1 hora. Então, na questão que ele faz aqui, ele diz o seguinte, que um cidadão sai de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e vai para o Pará. Notem, mesmo fuso, não é? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Belém do Pará, mesmo fuso. Só que, no horário de verão, o Rio Grande do Sul adota o horário de verão e o Pará não adota. Então ele sai do Rio Grande do Sul às 8 horas do dia 1º de janeiro e vai para o Pará de carro. A viagem, segundo o autor, demora 56 horas. Tá? Ele quer saber qual dia e o horário que esse cidadão chegará a Belém do Pará, saindo às 8 horas do dia 1º de janeiro, horário de verão. Bom, aí vem a pegadinha. Ele saiu às 8 horas do horário de verão, mas na realidade não eram 8 horas, porque se adiantou 1 hora. Então na realidade eram 7 horas e não 8 horas. 56 horas são quantas horas? São 2 dias, não é? São 2 dias, 48 horas 2 dias e mais 8 horas. Então você tem
2 dias mais 8 horas. Então, se ele saiu no dia 1º de janeiro, ele vai chegar lá em que dia? Dia 13 de janeiro. Que horas que ele saiu às 8 aqui? Mas quando ele saiu às 8 aqui, que horas eram em Belém? 8 horas? Não, eram 7. Porque era horário de verão. Então, ele saiu às 8 horas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas no Pará, que não tem horário de verão, eram 7 horas. Então, 7 mais 8 horas, 8 horas do quê? Bom, são 56, né? 48, 2 dias, 56 para 48, sobram 8. Então, 7 mais 8 são 15. Então, ele vai chegar lá no dia 3 de janeiro, às 15 horas do dia 3 de janeiro. Tá? Por quê? Porque ele demorou 56 horas para ir. 56 dá 2 dias mais 8 horas. Como ele saiu às 8, que na realidade eram 7, em Belém do Pará, demorou, chegou lá no dia 3 de janeiro, às 15 horas. Isso aqui está na alternativa B, ó. 3 de janeiro de 2010, às 15 horas. Uma pegadinha clássica, né? No horário de verão, então, nós adiantamos 1 hora. Então, se está escrito aqui 8, quer dizer que na realidade são 7 horas. 8 horas em Porto Alegre, mas em Belém, mesmo fuso, são 7. Porque em Porto Alegre há horário de verão. Em Belém do Pará não há horário de verão. 56 horas a distância, 2 dias, sai no dia 1º, chegou no dia 3. 2 dias, 56 horas, então 48 para 56 são 8. Sobrou 8 horas, mais 7, 15. Então, alternativa, dia 3 de janeiro de 2010, às 15 horas. Não se esqueça, Enem, www.guiaenem.org.br. Lá você encontra todo o material necessário para ter o apoio aí nessa importante prova que você fará. É isso. Tchau!